Obrigado, meu Pai, por mais esta noite, por mais esse tempo que teremos juntos aqui para considerar a Tua Palavra, aprendermos sobre o Senhor, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a grandiosidade da Sua obra, do Seu amor por nós. Nos abençoe com esse tempo, ajude-nos a refletir sobre nossas próprias vidas, toca cada um de nós com a Tua verdade, que transforma nosso ser, purifica nosso coração, e seja glorificado com o nosso viver. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, passamos do meio do curso, né? Essa é a nossa quinta aula. Eu vou terminar o capítulo 6 e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Bom, nós passamos pelo que eu chamei de Vale da Sombra da Morte, da dificuldade bíblica aqui no capítulo 6, né? Seguramente é o texto mais controverso e difícil do Novo Testamento, e há quem diga que de toda a Escritura, né? Só recapitulando essa porção lá do capítulo 6, versos 4 a 8. Há pelo menos 3 interpretações mais comuns, segundo a nossa análise. A primeira interpretação afirma que trata-se de crentes que perderam a salvação. A segunda interpretação afirma-se que trata de descrentes que nunca creram, que era, na verdade, o joio no meio do trigo. E a terceira interpretação, que é a interpretação que nós defendemos biblicamente, afirma que trata-se de crentes negligentes e a dureza do discurso reflete o rigor disciplinar de Deus, porque estes passaram do ponto de retorno. Sua obstinação pelo pecado, a sua rebeldia contra Deus, fez com que eles chegassem num ponto onde não tinha mais retorno. A disciplina ia ser extremamente dura, eventualmente envolve Deus levar, né? Eventualmente envolve Deus entregar para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então a gente viu que o fato de eles terem caído para o lado sem chance de retorno é porque sua destinação foi muito contumaz, né? E, apesar da severidade da disciplina, nós vimos que eles foram salvos. Então, essa é a interpretação, do meu ponto de vista, bíblica, correta, que não está contaminada por lentes de sistemas humanos de sistematização teológica. Dando continuidade, então, nós entramos então na 9ª recomendação. Lembrando que o curso tem 7 repreensões, tem 6 repreensões, 14 recomendações e 11 mandamentos, né? Então, a 9ª recomendação é um estímulo à manutenção da diligência no serviço e amor e um alerta contra a negligência a essas virtudes cristãs. Vamos ler ali do verso 9 até o verso 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos ler até o fim? E a gente vai explicando os versos, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos
nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, ele muda de assunto, ele deixou a bronca para trás, né? E se refere à sua audiência quanto a vós outros, né? Quanto a vocês que, embora estagnados espiritualmente, a bronca do capítulo 5 foi para eles, né? Vocês ainda não passaram do ponto de retorno como aquele grupo que ele acabou de falar no capítulo 6 ali, né? Nós estamos persuadidos de coisas melhores pertencentes à salvação, ou seja, nós estamos convencidos de que vocês podem caminhar para desfrutar da plenitude da salvação, ainda que os tenhamos alertado com tanta dureza. É isso que ele está dizendo ali no verso 9, né? E no verso 10, o justo Deus se lembra dos seus frutos do passado e do presente, que são o serviço e o amor. Então, aquela audiência, embora estagnados espiritualmente, embora negligentes no conhecimento bíblico, embora tentados a retrocederem do cristianismo para o judaísmo, eles tinham uma história de serviço à igreja, tinham uma história de amor aos irmãos. Ele está dizendo que Deus se lembra disso, né? E eles são, então, estimulados a que continuem com essas virtudes, né? Continuem assim até o fim, com a mesma diligência, com o mesmo zelo, com o mesmo empenho, servindo a igreja, servindo a Deus, demonstrando amor aos irmãos e, por tabela, demonstrando amor a Deus. Ele se refere aqui à plena certeza da esperança, né? Ou seja, a continuidade da frutificação fará com que a certeza da sua salvação seja fortalecida, porque os frutos, o frutificar na vida cristã é uma evidência de pertencimento, é uma evidência de salvação, como o próprio Senhor Jesus nos ensina, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, vidas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas capacitadas pelo Santo Espírito, espera-se delas, a normalidade da vida cristã, que elas frutifiquem, e o frutificar serve como alento, como certeza, um fortalecimento da certeza da segurança eterna. Para que não sejam indolentes ou displicentes, negligentes, ao contrário, que sejam imitadores dos virtuosos, que tenham uma fé frutífera, que tenham uma longanimidade. O conceito de longanimidade implica perseverar, persistir, apesar das dificuldades, e naquele contexto, apesar do iminente risco de morte, por estarem professando uma fé que Nero decretou como sendo ilícita, passível de morte, daqueles que herdam as promessas, promessa de salvação e promessa de recompensas futuras que Deus tem reservado aos fiéis. O Senhor Jesus fala disso em Lucas, e Gálatas fala de que nós somos essa descendência espiritual de Abraão, né? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, essas promessas de Deus que foram feitas desde lá a Abraão se concretizarão com certeza, e ele está reforçando isso para a sua audiência, para que eles sejam longânimos, perseverantes, e tenham os olhos fitos nas promessas de Deus e não nas dificuldades e nas ameaças que eles viviam naquele contexto terrível daquela época, né? Aí do verso 13 ao verso 17,
ele se remete à promessa feita a Abraão lá no Gênesis 22. Nos versos 15 e 18 a gente vê o seguinte: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui, do 13 ao 17, está se referindo a esse pacto, essa aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança incondicional. Abraão seria abençoado com essa promessa de Deus. Apesar de estéril, ele e Sara, né, sem condições humanas de gerarem herdeiros, Deus fez com que eles tivessem herdeiros, Deus fez com que os herdeiros se multiplicassem grandemente, e Deus fez com que através da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, o Messias viesse e com isso o Evangelho pudesse ser anunciado a todos os povos da terra, segundo a ordem do Senhor Jesus Cristo, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Então a promessa feita a Abraão se cumpriu, e ele enfatiza aqui que é uma promessa que tem a garantia do próprio juramento de Deus, que é uma ênfase na fidelidade de Deus, ou seja, tendo Deus jurado por si mesmo, porque não tinha coisa maior por quem jurar, é certo que a sua promessa há de se cumprir. E em Abraão, então, a bênção de Deus alcançaria todas as famílias da terra, né? Uma expressão hebraica para significar a proliferação da mensagem salvadora do Evangelho pelo mundo, né? E nós estamos aqui, né? Do outro lado do mundo, né? Nos confins da terra, como provas vivas de que a promessa de Abraão, a promessa feita para Abraão, se cumpriu. Então a salvação, segundo a promessa para Abraão, seria oferecida incondicionalmente para todo mundo, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro, conforme 1 João capítulo 2. Conforme João 3,16, talvez o verso mais conhecido do Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação oferecida de forma incondicional para o mundo todo, embora a eficácia do perdão esteja condicionada à resposta de fé. E o verso 18, ele menciona duas coisas imutáveis, né? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos um forte alento. As duas coisas imutáveis são a promessa que Deus fez para Abraão e a própria fidelidade de Deus. Então, não tem garantias maiores do que essas. E isso serve como âncora da alma, né? Uma figura de linguagem para representar essa segurança que nós podemos e devemos ter no cumprimento da promessa feita para Abraão, e que penetra além do véu. Isso aqui soava muito estranho para aquela audiência, né? O véu que está sendo referido aqui, eu vou mostrar para vocês ainda hoje como é que era a composição do tabernáculo, né? Que eu já disse na primeira aula que o autor de Hebreus ele faz referência exclusivamente ao tabernáculo, não ao templo, né? Então, vou mostrar como é que era o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha uma câmara mais íntima dentro daquela estrutura, que se chamava o Santo dos Santos e representava a presença de Deus, a presença ao mesmo tempo gloriosa e assustadora, porque quem pusesse o bico ali morria sumariamente. Era só o sumo sacerdote que podia entrar ali uma vez por ano. Então, quando ele está falando que a segurança nossa é tão firme que penetra além do véu, ou seja, nós podemos, e ele vai falar mais sobre isso no capítulo 10, com intrepidez
com coragem, entrar no Santo dos Santos, que a gente não vai morrer. Jesus Cristo viabiliza que nós tenhamos acesso à presença gloriosa de Deus, ao descanso de Deus, a um relacionamento paternal com Deus, e isso é muito maravilhoso, né? Uma conquista do Senhor Jesus Cristo por nós, né? Pode falar. Tudo bem, você está apresentando do ponto de vista do tabernáculo, mas o tempo que isso foi escrito, um pouquinho antes, existia ainda o templo? Existia, mas o autor de Hebreus não faz referência ao templo, ele só faz referência ao tabernáculo. Todos as suas... Que relação você acha que tem entre o véu que rasgou o templo e esse véu? É o mesmo, né? É o mesmo. É a mesma coisa. O templo, o tabernáculo foi representado pelo templo, que também tinha o lugar santo, também tinha o Santo dos Santos. Mas como ele, o autor, e a sua audiência, como nós vimos na primeira aula, eles não eram judeus palestinos, eles eram judeus dispersos, eles tinham familiaridade com o tabernáculo, por conta do Antigo Testamento, e não por frequentar o templo. Eles frequentavam sinagogas, onde eles estavam lá, mas a referência deles era o tabernáculo, né? E Jesus, o precursor, foi ele quem abriu esse caminho audacioso, outrora proibido, a presença gloriosa de Deus, com intrepidez, com coragem, com segurança, porque ele garante a nossa estada ali, né? E entramos então no capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7 então, até um capítulo meio longo, né? Mas a gente tem que ler. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou. E abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, né, entre parênteses o Melquisedeque, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Tribo de Judá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Afirmação forte. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento,
por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do seu povo. Porque fez isso uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Bom, não é o fato de termos passado pelo capítulo 6, o capítulo com maior dificuldade, que a gente não vai ter mais dificuldades pela frente. As dificuldades permanecem, né? Aqui nós temos várias, né? Como eu tenho feito, né? Levantar algumas questões preliminares. Por que Melquisedeque é chamado de rei de justiça? Melquisedeque aparece 2 vezes na Bíblia, né? Em Gênesis e em Salmos. Por que ele é chamado de rei de paz? O que significa que Melquisedeque, né? Para Melquisedeque não ter pai nem mãe, e não ter genealogia? O que significa não ter fim de existência? Será que era uma figura não humana? Uma espécie de ser espiritual? O que significa permanecer sacerdote perpetuamente? O que significa aquele de quem se testifica que vive, naquele momento em que foi escrita a Epístola aos Hebreus, né? Aquele de quem se testifica que vive, estava vivo, Melquisedeque ainda? Qual ordenança foi revogada por sua fraqueza e inutilidade? E se a lei de Deus nunca aperfeiçoou coisa alguma, qual foi a sua utilidade? Então tem várias questões importantes a serem respondidas aqui, né? Então vamos lá. No capítulo 5, 6, 5, 10 e 6, 20, Jesus já havia sido comparado, ligado a esse tal de Melquisedeque. Então a pausa iniciada ali em 5:11 e 5:12, né? Quando ele fala que a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, então aqui estamos diante das coisas, muitas, variadas, que ele tem que dizer, que são difíceis de explicar, se tornaram difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Aí deu aquela bronca, né? Vocês deviam ser mestres, vocês são crianças, vocês não aguentam alimento sólido, vocês só se alimentam de leite, e aqui ele retoma então o assunto Jesus Cristo versus Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque e a ordem levítica. Então, depois da bronca, o assunto é retomado. Recapitulando o que nós vimos ali no 5, de 5 a 10, todo sumo sacerdote humano procede da tribo de Levi, como o próprio Arão, e até Moisés, né? Eles eram da tribo de Levi. Ao ungir Jesus como sumo sacerdote, sem ser da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, Deus repete em Jesus aquilo que ele já tinha feito em Melquisedeque. Melquisedeque já era sacerdote muito antes de Deus estabelecer, pela lei mosaica, através da tribo de Levi, o ofício sacerdotal. E Melquisedeque era rei e Arão não era. Então, o tipo de sacerdócio inaugurado lá em Melquisedeque, fora da lei, fora da tribo de Levi, foi eternizado por Jesus Cristo. Então, enquanto o sacerdócio de Arão foi temporário, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, o mega sumo sacerdote, é um sacerdócio eterno. O verso 1, então, faz uma referência ali a Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro
de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois se interpreta rei de paz. Então vamos lá. Lembrando da história ali de Gênesis, houve uma guerra de 4 reis contra 5, e as cidades de Sodoma e Gomorra, entre outras, foram saqueadas e todas as pessoas e todos os bens foram levados cativos, inclusive o Ló, que era parente, era sobrinho do Abrão. Né? Então Abrão vai salvá-lo. Então Abrão reúne ali um exército e vai guerrear contra esses reis. E o Senhor abençoa, Abraão vence a batalha, recupera todas as pessoas que tinham sido levadas escravas, recupera todos os bens que tinham sido saqueados. E quando retorna da batalha, indo em direção a Sodoma e Gomorra para devolver as pessoas e os bens, ele passa por esse vale de Savé, que é próximo de Salém, a cidade de Salém. E ele é recebido por Melquisedeque, que era o rei de Salém. Então Melquisedeque era um homem. Ele era assim como os outros reis de Sodoma, como os reis, nesse contexto, nesse tempo, os impérios não eram gigantescos. Né? Cada cidade, o prefeito ali era chamado de rei. Né? Cada cidade tinha o seu rei. E Salém, que veio a se tornar Jerusalém, tinha como rei o nosso herói aqui, o Melquisedeque. E Melquisedeque, em hebraico, é a junção de 2 palavras. Malqui e Sedeque. Malqui significa rei, Sedeque significa justiça. Por isso que Melquisedeque é rei de justiça. O nome dele significa literalmente isso, rei de justiça. Por isso que o autor aqui fala que se traduz, né, Melquisedeque é traduzido então por rei de justiça. Lembra que Melquisedeque, as palavras são hebraicas e o autor aqui está escrevendo em grego, por isso que ele traduziu Melquisedeque, rei de justiça. E também rei de paz, por quê? Porque Salém significa paz em hebraico. Então ele é rei de justiça, Melquisedeque, e rei de paz, porque é rei de Salém, e o nome da cidade significa paz. Então, temos aqui mais 2 características de Melquisedeque que também são de Jesus. Rei de justiça e rei de paz. Mais uma analogia entre Melquisedeque e Cristo. Então, ao abençoar Abraão, Melquisedeque é dito aqui que ele trouxe pão e vinho, mais 2 elementos que nos remetem ao Senhor Jesus Cristo, né, que estava na ceia hoje, pôde se lembrar disso, através dos elementos, né? O vinho que remete à nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, aliança firmada com o derramamento do seu sangue, e o pão que remete ao corpo de Cristo, que foi oferecido, foi partido, como o pão é partido, o corpo de Cristo foi dilacerado em nosso favor, a gente se lembra disso na ceia. E Abraão trouxe então, dos despojos de guerra, ele deu, tudo que ele recuperou, ele deu 10% para Melquisedeque em reconhecimento ao fato do Melquisedeque ser um sacerdote de Deus. Abraão reconheceu isso. E é dito que ele não tem pai, não tem mãe, ou seja, não tem registro bíblico da sua genealogia, é isso que significa, né? Não teve princípio de dias nem fim de existência, ou seja, não há registro bíblico nem do seu nascimento nem da sua morte, que não significa que ele foi um ser espiritual, ele foi um ser humano. Feito semelhante ao Filho de Deus, já vimos várias das semelhanças, né, que eu alistei aqui. O tipo de sacerdócio não levítico, o fato de ser rei de justiça, rei de paz. Permanece sacerdote perpetuamente, como Jesus. O sacerdócio levítico era interrompido com a morte. O sacerdócio do Melquisedeque, ele permaneceu sacerdote para sempre. Ele não teve sucessor. E mais adiante o texto vai explicar, vai falar mais sobre isso. Então Melquisedeque, meus irmãos, ele foi um homem pecador, mortal. As figuras de linguagem utilizadas aqui servem para conectar a natureza sacerdotal do Senhor Jesus Cristo com
a natureza sacerdotal do Melquisedeque. Ele foi um homem, porque o historiador Flávio Josefo, já ouviu falar do Flávio Josefo? É um historiador judeu que viveu nesse período de 37 a 100 depois de Cristo. E no relato do Flávio Josefo, no relato histórico do Flávio Josefo, ele cita esse evento do encontro de Abraão com o rei Melquisedeque, e como ele possivelmente teve acesso a mais informações do que aquilo que a Bíblia registrou, o relato dele acaba sendo um pouco mais extenso e mais detalhado do que o relato bíblico ali de Gênesis. O relato dele é esse aqui, ó, do Flávio Josefo. Flávio Josefo, você pode encontrar a obra completa dele naquele site que eu já recomendei aqui, acho que eu até deixei aqui por escrito, né? ccl.org. Lá tem a obra completa do Melquisedeque, né? E essa tradução aqui foi feita pelo ChatGPT. Eu tive acesso ao material em inglês, eu comecei a traduzir, e naquele dia ou no dia anterior eu tinha conversado com alguém sobre o ChatGPT. A pessoa falou: o ChatGPT é legal, ele faz isso, faz aquilo. Vou testar esse trem aí, né? Ver se ele traduz direito. Eu peguei o texto em inglês, coloquei lá, traduziu legal, né? Traduziu bacana. Então a tradução aqui é do ChatGPT. Esse é o relato do Flávio Josefo a respeito do personagem histórico, o homem Melquisedeque, e seu encontro com Abraão quando voltou lá da guerra com os reis. Então Abraão, depois de salvar os sodomitas cativos que haviam sido levados pelos assírios, incluindo Ló, seu parente, retornou para casa em paz. O rei de Sodoma o encontrou em um lugar chamado Vale do Rei, onde Melquisedeque, rei da cidade de Salém, o recebeu. Este nome significa rei justo, e ele era assim, sem disputa, tanto que por isso se tornou sacerdote de Deus. Mais tarde, Salém foi chamada de Jerusalém. Melquisedeque, então, hospedou Abraão e seu exército generosamente, fornecendo-lhes abundância de mantimentos. A Bíblia cita o pão e o vinho, mas Melquisedeque, segundo Flávio Josefo, ofereceu muito mais do que pão e vinho. Durante o banquete, Melquisedeque começou a louvar Abraão e abençoar a Deus por submeter seus inimigos a ele. Quando Abraão lhe ofereceu o dízimo da sua parte, do despojo, ele aceitou o presente. No entanto, o rei de Sodoma pediu a Abraão que ficasse com todo o despojo, mas pediu que os homens que Abraão havia salvado dos assírios lhe fossem devolvidos, porque pertenciam a ele. Mas Abraão se recusou a fazê-lo e não fez nenhum outro proveito do despojo além do que os seus servos haviam comido, insistindo em dar uma parte aos seus amigos que o ajudaram na batalha. Os primeiros deles foram chamados Escol, Ené e Mambré, segundo o relato de Flávio Josefo na sua obra Antiguidade dos Judeus, livro 1, disponível em inglês ali, traduzido pelo ChatGPT. Depois eu ainda fiz uma brincadeirinha com o ChatGPT, mas esse cara sabe o que está falando, né? Então, só para ilustrar e trazer um pouquinho de sátira, né? de humor para a nossa aula. Aqui não sei se está dando para ler. Poxa vida, então deixa eu ler para vocês, deixa eu chegar perto aqui. Depois ele traduzir o texto, traduziu legal, eu perguntei assim para ele: Kedorlaomer e os demais reis eram assírios? Ele tinha acabado de traduzir o texto do Flávio Josefo que dizia que eles eram assírios, né? Aí ele respondeu assim: não há consenso entre os estudiosos sobre a identidade exata de Kedorlaomer e os outros reis, piriri, blá, blá, blá. Aí eu falei assim: o Flávio Josefo afirma que eles eram assírios, certo? Porque tinha acabado de ter acesso ao texto. Ele fala assim: na verdade, Flávio Josefo, historiador judeu, não menciona especificamente a nacionalidade. Então, comeu bola aqui. Aí eu disse para ele assim: o texto que você traduziu para mim é do Flávio Josefo. Aí ele falou assim: ó, peço desculpas pela confusão anterior. Você está correto. Flávio José, em sua obra
Antiguidade dos Judeus identifica Kedorlaomer como um rei assírio. Então, cuidado, esse ChatGPT ele dá umas pisadas na bola também, né? Pelo menos é humilde. Pelo menos admitiu. A inteligência artificial não é tão inteligente assim. Eu tinha acabado de traduzir o texto, mas não entendeu o que tinha traduzido, né? Mas vamos lá. Então, Melquisedeque é colocado pelo autor aqui como sendo muito superior ao sacerdócio de Arão e muito superior ao sacerdócio levítico, muito superior, inclusive, ao Abraão. O Abraão foi abençoado pelo que é superior a ele, né? E aqui ele faz a comparação do sacerdócio de homens mortais com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele afirma, aquele de quem se testifica que vive. Porque nós temos uma figura de linguagem, que ele está fazendo uma comparação do Melquisedeque com Levi, e fica claro no texto esse paralelo figurativo. Olha só. Assim como Levi, que recebe dízimos, mesmo antes de estar vivo, pagou dízimos a Melquisedeque através do seu bisavô Abraão, Melquisedeque, cujo sacerdócio foi eternizado por Jesus, se testifica que vive. Então está fazendo um paralelo entre Levi e Melquisedeque, como se Levi estivesse vivo em Abraão quando esse paga o dízimo, e de Melquisedeque é dito que de quem se testifica que vive. Então, em Jesus, Melquisedeque vive, embora já tenha morrido, e o seu sacerdócio é eternizado. Em Abraão, Levi vivia, embora não tivesse nascido, e o seu sacerdócio foi finalizado. Essa é a figura de linguagem que está no texto, que às vezes a gente não percebe, mas quando você compara as metáforas usadas, você entende que aquele de quem se testifica que vive uma figura de linguagem, assim como Levi vivia em Abraão, Melquisedeque vive em Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, o sacerdócio inferior, imperfeito, mortal, transitório, que não era durável, que eles morriam, é substituído pelo sacerdócio superior, perfeito, imortal e definitivo, inaugurado em Melquisedeque e consumado e eternizado no Senhor Jesus Cristo. Então, a ordem de Arão por Levi, ela é extinta. Não está mais vigente, não tem mais validade, acabou. E a ordem de Melquisedeque por Jesus, ela é eternizada. E aí, a audiência se deparava com uma absurdidade. Como é que vocês querem se manter naquilo que Deus extinguiu? Ou pior, como é que vocês querem retornar para aquilo que não existe mais? Né? Esse é o teor da bronca aqui. Então, as leis sacerdotais contidas na Torá, que eram preceitos da antiga aliança, foram revogadas e substituídas pela nova aliança em Jesus Cristo. Então, contrariando a lei carnal, Jesus, sem ser descendente de Levi, e sim de Judá, é nomeado o mega sumo sacerdote, né? Ele já se referiu a Jesus dessa maneira, né? O grande sumo sacerdote, mediante uma lei que ele chama aqui segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, um sacerdócio indestrutível, ao contrário do sacerdote de Arão, pela tribo de Levi, que tinha data de validade e expirou. Então, o sacerdócio de Jesus, além de eterno, revoga o sistema anterior baseado na lei mosaica. A lei mosaica nunca foi eficaz para promover perfeição, ou maturidade, ou justificação, ou salvação. Isso é uma afirmação forte, né? Vocês que gostam de se gabar, que permanecem na lei, a lei nunca aperfeiçoou nada, meus caros. Ninguém nunca foi aperfeiçoado pela lei. E mais para frente ele vai dizer que nunca nenhum sacrifício animal foi suficiente para pagar pecado. Era tudo simbólico. Era tudo sombra das realidades a serem consumadas no Senhor Jesus Cristo. Então, olha o tamanho da absurdidade, né? Vocês querem permanecer naquilo que nunca aperfeiçoou ninguém. Em Romanos 3, Paulo fala assim:
Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem a lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei não torna ninguém justificado diante de Deus. A lei torna as pessoas culpáveis perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei era demonstrar a pecaminosidade para que se pudesse ter a certeza de que é impossível ser justificado diante de Deus pelo esforço próprio. Então, o conteúdo moral da lei mosaica, que reflete a moralidade divina, é mantido, pois ele visa evidenciar o pecado. Paulo chama essa lei de aio, de tutor, ela nos conduz a Cristo, ela evidencia o nosso pecado e ela clama por um Salvador, por um Redentor, e é por isso que os sacrifícios eram necessários, porque a lei demonstrava justamente que eles eram pecadores, estariam debaixo do juízo punitivo de Deus. Então, ao evidenciar o pecado, conforme Paulo escreve ali em Gálatas, a lei prova a necessidade de Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio não é tempero não, viu, Bruno? Não é tutor, né? Tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé e não pela obediência, que pela obediência à lei ninguém é justificado. Então, o conteúdo sacerdotal, festivo, ritualístico, circuncisão, proibição de alimentos, etc., é completamente revogado e substituído pela aliança da liberdade em Jesus Cristo. Então, em contraste com essa realidade, o Senhor materializa essa esperança superior que nos aproxima de Deus. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e nós retomamos com o finalzinho aqui do capítulo 7 e entramos no capítulo 8. Vamos lá? Então, ao contrário do sacerdócio levítico, o novo sacerdócio em Cristo foi promulgado por um juramento solene de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma citação do Salmo 110, que é a segunda vez que o Melquisedeque aparece em cena na Bíblia. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O salmo messiânico, profético, anunciando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, a solenidade do juramento de Deus implica na superioridade dessa nova aliança, que é garantida por Cristo. Cristo é apresentado aqui como um fiador, né, dessa aliança. Fiador é aquele que garante que uma dívida vai ser paga. O Senhor Jesus Cristo é o fiador dessa aliança, do cumprimento desse juramento feito por Deus. Então, ele diz que o sacerdócio humano ele é interrompido pela morte, que o sumo sacerdote morria, tinha que entrar outro lugar. Ele morria, tinha que entrar outro no lugar dele, né? Demandou, ao longo dos anos, muitos e muitos sacerdotes. Ao contrário disso, o sacerdote do Senhor Jesus Cristo é único, imutável e eterno. Então, esse é um paralelo que é colocado aqui com muita clareza, né? Então, é o fato do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo ser eterno, definitivo e imutável que nos dá essa segurança eterna, porque ele continuamente, diante de Deus, intercede pelos salvos. Ao contrário dos humanos, fracos, mortais, transitórios, imperfeitos, Jesus é santo, inculpável, sem defeitos, sem pecados, e é dito que ele está mais alto que os céus, né? Uma figura de linguagem para representar esse fato de que ele ocupa um lugar de maior honra nos céus. Então Jesus não precisa ficar repetindo os sacrifícios anualmente, diariamente, como os sacerdotes faziam, nem sacrificar por si, porque ele próprio não teve pecados, né? Nunca pecou. E dos versos 25 ao 28, esse mega sumo sacerdote,
eterno, perfeito, ele também é o sacrifício. Além de sacerdote, ele é o sacrifício. Sacrifício feito uma vez só, porque é um sacrifício perfeito, com validade eterna. E os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam eram meramente simbólicos. Nunca nenhum pecado foi tratado na economia sacerdotal de Arão por Levi. Então, o juramento de Deus, do Salmo 110, é posterior à lei. Ele outorgou ao Filho a perfeição sacerdotal e sacrificial por toda a eternidade. Com isso, nós encerramos essa primeira parte. Lembra que eu fiz um esboço sintético do livro de Hebreus, né? Aqui ele encerra, então, no verso 28 do capítulo 7, os seus argumentos, demonstrando de maneira inequívoca, né, que a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos, Moisés e Arão. E nós entramos agora, então, na segunda parte do esboço sintético, que vai demonstrar a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, o sacerdócio, o santuário, a aliança, os sacrifícios, embora alguns desses elementos já tenham sido abordados anteriormente, agora ele vai se concentrar em demonstrar a superioridade de Cristo em relação a tudo isso. Então, parte 2, superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, que vai aqui do 8:1 até o 10:18. Então, entramos no capítulo 8, vamos ler. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ok, então temos também várias questões preliminares aqui, várias dúvidas que surgem quando a gente faz a leitura, né? Como era esse tabernáculo mosaico? Você já leu ali em Êxodo? Consegue ter uma visão da imagem daquela estrutura? O que significa
se referindo àquele povo, que eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles? Qual é essa nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, que é mencionado aqui? E o que significa essas afirmações que ele faz, inerentes à nova aliança, que na sua mente eu imprimirei as minhas leis, no seu coração eu as escreverei, o que significa que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então vamos entender o que está sendo dito aqui. Então, como ele vai agora aprofundar mais na comparação com vários detalhes do tabernáculo, eu consegui algumas imagens que nos dão uma visão bem realista do que era aquela estrutura, né? Isso está lá em Êxodo, no capítulo 27, versos 9 a 19, a gente vai ler. Então, o tabernáculo era composto por essa estrutura, né? O tabernáculo, ele era coberto por uma tenda. Então, você vê, eventualmente, no Antigo Testamento, uma referência à tenda da congregação. Outras vezes você vê uma referência ao tabernáculo. Basicamente, é o mesmo lugar. Ora faz a referência sobre a cobertura, ora faz a referência àquilo que está debaixo da cobertura. Mas era o lugar do encontro. Era o lugar de se congregar, o lugar de se encontrar com Deus. Então, o tabernáculo ficava cercado por um átrio, né? Que também é chamado de pátio em algumas traduções. Lá dentro do tabernáculo tem vários utensílios, a gente vai ver na sequência, e aqui fora do tabernáculo tem 2 utensílios, que é o altar do holocausto e a bacia para a purificação dos sacerdotes. Então vamos ler como é que o tabernáculo foi ordenado para Moisés, e as imagens vão nos dar uma visão bem realista, né, daquilo que estava sendo ordenado para Moisés. Então, começando ali no capítulo 26 de Êxodo: faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, ou linho finamente tecido, né? Pano azul, púrpura e carmesim, ou azul, roxo e um tom de vermelho. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Então, basicamente é isso, né? Cada fatia daquela é uma dessas cortinas que ele está descrevendo aqui. E você vê ali os querubins, né? Os anjos bordados, né? Naquelas cortinas. Aí ele continua: ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Então, na leitura, a gente não tem ideia do que está falando. Está falando dessas emendas, né, no tecido. E depois ele fala assim: faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Então, emendando aqueles grupos, né, de cortinas, no meio aqui os colchetes de ouro, tá, emendando os 2 conjuntos de cortina. Aí no verso 7 a 13 do 26, faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si. Faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas,
juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado, do que sobrar do comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. E tem uma outra cobertura ainda. Faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Então, assim que era o tabernáculo em relação às suas cortinas e coberturas. Aí ele passa a falar da estrutura, o que tem por baixo disso. Então, a tenda da congregação era esse. E por baixo, o que tinha? Ele fala assim: faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais são colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua a outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul, extremidade virada para o sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, mais ou menos essa figura, né? As tábuas com as bases de prata. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o norte. Então, aqui é o sul, lá é o norte, e aqui é o leste, onde o sol nasce, né? Com as suas 40 bases de prata, 2 bases de barro, igualzinho. E, para o lado posterior do tabernáculo, a parte de trás, o lado oeste, faça 6 tábuas, para fechar o caixote ali. Faça também 2 tábuas, que vai amarrar a estrutura, né? Para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão a primeira argola, assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos cantos. Então era uma amarração que ficava com essa aparência, né? Então as 6 tábuas tinha mais 2 em cada extremidade para juntar tudo, para amarrar as 3 paredes ali, né? Assim serão as 8 tábuas, 6 mais 2, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste, a parte de trás do tabernáculo. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas, faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, esse é o trabalho final. Estruturona de madeira recoberta de ouro, por dentro e por fora. Faça um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, ou finamente trançado, né? Faça-o com querubins, obra de artista. Então esse é o véu que separa aquela estrutura em 2. Ali, na parte mais íntima, é o Santo dos Santos, e aqui é o lugar santo. Em cada um desses compartimentos eram realizados uma série de rituais, né? Pendure este véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Então ele era sustentado pelas 4 colunas. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. Então ali dentro, a parte mais íntima ali da estrutura, ficava a arca do testemunho, ou a arca da aliança, né? O véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, aqui é o santo lugar, aqui é o santo dos santos. Aqui só sacerdotes entravam, aqui só o sumo sacerdote entrava. Uma vez por ano. Só uma vez por ano. Amarrado, porque se morresse ali dentro, ninguém podia entrar para tirar.
põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Então, a arca, um caixote que tinha dentro ali, né, as tábuas da lei, o maná e a vara do Arão, e em cima dessa estrutura, o propiciatório, onde o sangue era colocado, e os querubins com as asas estendidas olhando para o propiciatório e vendo que o sangue foi derramado e, portanto, a expiação podia ser realizada. E ali no Santo dos Santos, a gente tem, no lugar santo, a gente tem esses 3 utensílios, né? A mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e o candelabro de ouro. Né? Em cada um deles eu deixei as imagens aí para vocês depois lerem com calma. Então essa é a estrutura do tabernáculo. Né? O altar do incenso, além de ter rituais diários ali, ele também tinha um ritual anual naqueles chifres, que era colocado sangue ali também, além do sangue que era colocado no propiciatório, no Santo dos Santos, era colocado sangue nesse chifre, um pouco do incenso que ficava queimando ali nesse altar do incenso, era levado para dentro do Santo dos Santos, para ofuscar o ambiente, para não correr o risco do sumo sacerdote ver a Deus e morrer. E é ali, no Santo dos Santos, que ele fala para a gente entrar com intrepidez para além do véu, porque Jesus foi o precursor desse caminho. Eu vou deixar depois aqui na apostila, né, os textos que falam dos detalhes da arca, dos detalhes da mesa, dos pães da proposição, do candelabro de ouro, do altar do incenso. Então, essa era a estrutura. Voltada aqui para o nascer do sol, norte, sul, leste, oeste, uma única entrada aqui, altar do holocausto, bacia, lá dentro, para o norte, a mesa dos pães da proposição, para o sul, o candelabro, diante do véu, o altar do incenso, e lá no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, com o propiciatório em cima. Então, esse é para quem nunca tinha imaginado como é que era, esse é o tabernáculo, que está sendo usado como referência para comparar com o Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui entramos, então, na comparação do Senhor Jesus Cristo, a sua nova aliança com a antiga aliança. Então, esse antigo sacerdócio exercido nesse tabernáculo terreno é infinitamente inferior ao sacerdócio de Cristo, que ele chama aqui, uma linguagem figurativa, de um tabernáculo celestial, que foi edificado pelo Senhor e não por homens. Uma figura de linguagem para comparar a antiga realidade com a nova realidade que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então, o sumo sacerdote humano e suas ofertas ineficazes é novamente contrastado, né, dos versos 3 a 5, com o mega sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se ofereceu como oferta perfeita. Então, a oferta que era realizada corriqueiramente pelos pecados e uma vez por ano, no dia da expiação, Jesus fez de uma vez por todas, sucateando assim a velha aliança. Então, nessa economia da velha aliança, Jesus nem seria sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, né, que o texto fala, mas ele era da tribo de Judá. Entretanto, os sacerdotes humanos ofertavam, né, segundo a lei mosaica, e o tabernáculo terreno, embora tivesse sido estipulado por Deus no monte, tudo isso era somente uma sombra, né, de realidades celestiais que foram consumadas pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 5, os quais ministram em figura, é uma ilustração e sombra. Né? Você vê os contornos, mas você não vê os detalhes das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído para construir tudo isso. Né? E dos versos 6 e 7 é dito que a antiga aliança, imperfeita, temporária, a sombra, foi então substituída pela nova aliança em Cristo. Então ela foi revogada. O verso 13 fala com todas as letras, né?
Quando se diz nova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer, a ser descartado. Então, como ela foi revogada, não era mais vigente, insistir em permanecer em algo que Deus invalidou, além de absurdo, seria rebeldia. Não vale mais. Sai disso. Tem uma nova economia, um novo sistema sacerdotal, completamente diferente. Consumação dessas realidades que foram estabelecidas no monte, desse modelo que era sombra, figura da realidade consumada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nos versos 8 a 12, nós temos uma referência a Jeremias 31, de 31 a 34. E Jeremias que fala, né? Eis aí bendiz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, e etc., né? No verso 32 da sua Bíblia, aí você vai ler o seguinte em Jeremias: não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E o autor de Hebreus fala o seguinte: eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Percebeu a diferença? Ele está citando Jeremias, mas você pode comparar o seu texto de Jeremias à diferença do seu texto de Hebreus. Por quê? Eis a questão. A gente já chega lá. Na antiga aliança, tudo era exterior, ritualístico, aparente. Não havia regeneração do velho homem. Não havia transformação do coração. E o povo em geral, ao longo da história, a gente conhece a história de Israel e de Judá, o povo se extraviou, tanto na imoralidade quanto na idolatria. O povo que saiu do Egito se extraviou na imoralidade, na idolatria. O povo que entrou na terra se extraviou na imoralidade, na idolatria, na incredulidade. E a história da nação sempre foi esse despertamento constante da ira de Deus. Então o verso 8 faz referência à casa de Israel e casa de Judá. Israel já não existia mais como nação aqui na época, mas é uma referência a essa descendência de Abraão, que é a nacionalidade dos destinatários da carta, né? Eles não continuaram na aliança, eu não atentei para eles. Aqui temos uma outra diferença entre Septuaginta, a LXX, né? A abreviação da Septuaginta, a versão dos 70, e o texto massorético, que é base para a grande maioria das traduções de Bíblia, né? Lembrando que o texto massorético foi produzido pelos massoretas da região de Tiberíades, a partir do ano 500 até o ano 900, né? Então é um texto mais recente. Lembra que o trabalho dos massoretas foi pegar o texto hebraico consonantal e transformar num texto hebraico vocalizado. Eu já expliquei isso em outras aulas, né? Se você não estava, resgata o que eu já expliquei, né? Então, há um manuscrito que foi base do texto massorético e um manuscrito mais antigo que foi base para a Septuaginta. Então, o texto massorético traz o verso 32, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. E a Septuaginta, que é citada pelo autor de Hebreus, traz, pois eles não permaneceram no meu pacto e eu não tive por eles consideração. A diferença. Só para vocês entenderem a diferença, olha só que interessante, né? No texto massorético, a diferença entre o texto massorético e o texto que foi usado como base para a Septuaginta, lembra, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, né? Houve um texto hebraico que foi usado para traduzir para o grego. As palavras, respectivamente,
traduzidas por foi um marido para eles, a palavra, né, é essa aqui, ó. E o hebraico é sempre ao contrário, né, é da esquerda para a direita, né. A diferença entre a palavra que significa fui um marido para eles e a palavra que significa eu não tive cuidado por eles, olha só. É a perninha da primeira letra. Não dá para entender que algum copista fez uma perninha mais curvadinha, outro fez uma perninha retinha, mas qual perninha que está certa? A perninha que o Espírito Santo está dizendo que está certa aqui pelo autor de Hebreus, né? O manuscrito que foi base lá para a Septuaginta, né? Que tinha essa perninha tortinha, que é o texto correto. O texto massorético teve essa variação textual causada por erro de copista. Você vê o que uma perninha faz, né? Oi? Dá uma pernada, né? É igual, se no português alguma coisa parecida assim com, sei lá, bolo e rolo. Oi, faltou som. Faltou só um negocinho assim, muda completamente a frase. É isso que aconteceu, né? Mas segundo o Espírito Santo, o texto correto não é o massorético, é o texto hebraico que foi usado para a tradução da Septuaginta, tá? Essa é a explicação da diferença, tá bom? Então, o que Deus disse ali é: eu não tive cuidado por eles, e não que eu fui um marido para eles. Tá? Então, eles não permaneceram no meu pacto e eu não tive por eles consideração, diz o Senhor. Ou seja, conforme Deuteronômio 31, assim que passaram os 40 anos, estava perto da morte do Moisés, o Senhor disse assim para Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais. Eufemismo, né? Moisés, você vai morrer, né? Você vai morrer daqui a pouquinho. E este povo se levantará, se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que eu fiz com ele. Neste dia minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei. Olha só, é o que está sendo dito aqui por Hebreus, né? Esse desamparo que Deus reagiu com esse desamparo ao abandono da aliança pelo povo, com incredulidade e com idolatria. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado outros deuses. Então a notícia para Moisés é o seguinte: Moisés, a geração incrédula, idólatra, que saiu do Egito, morreu, foi substituída por uma nova geração que vai continuar idólatra, rebelde e incrédula. Notícia terrível para Moisés, né? Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, revelou isso para Moisés. Então, lembrando que essa aliança que eles abandonaram, que o autor de Hebreus está citando aqui, era uma aliança condicional. A aliança com Abraão era incondicional. Abraão, vou te abençoar, você é estéril, sua esposa é estéril, você vai ter seu filho, e dessa descendência eu vou fazer uma grande nação, e essa grande nação vai abençoar todos os povos da terra. Pronto. Aconteceu. Aliança incondicional. Já a aliança feita com o povo, ela era condicional. A gente vê o seguinte, ó, lá em Deuteronômio 29, o Senhor fala o seguinte: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpra-as,
para que prospereis em tudo quanto fizeres. E no verso 30, no capítulo 30, verso 19, Deus fala o seguinte: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti. Em Deuteronômio 28, Deus apresentou uma série de bênçãos decorrentes da obediência e uma série de maldições decorrentes da desobediência. Aí no 31, no capítulo 30, verso 19, ele fala o seguinte: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E ao longo da história a gente vê que somente um remanescente de Israel que foi fiel. Predominantemente o povo se desviou. Então, é disso que o autor de Hebreus aqui está tratando, né? Por isso que Deus não teve por eles consideração, porque ele já tinha anunciado que ele desviaria o rosto deles por conta da sua ira. Neste dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto para que seja devorado. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, no capítulo 8, verso 9. Eu não atentei para eles, diz o Senhor. Eles abandonaram a aliança condicional e sofreram as consequências que eu já tinha anunciado, as mais bárbaras consequências, né? De fome, de tragédias, de dominação por outros povos, de pragas, enfim. Né? A história de Israel e de Judá é uma história de tragédia. Né? E a nova aliança, então, anunciada em Jeremias, que substituiria essa antiga aliança, que foi ineficaz, né? O povo abandonou a aliança, tem algumas características. Né? Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, no seu coração as escreverei, serei seu Deus, eles serão meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão. E o verso 12, que fala aqui com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, vamos ver rapidamente o que significa cada uma dessas afirmações do profeta que estão sendo citadas aqui pelo autor de Hebreus. Então, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. É uma internalização, é uma assimilação frutífera da moralidade bíblica. Enquanto na antiga economia tudo era externo, aparente, exterior, não havia transformações interiores, né? Então, essa internalização da moralidade divina por conta da habitação do Espírito Santo é que significa ter as lentes impressas nas mentes. E o Novo Testamento traz esse conceito de maneira recorrente. Por exemplo, Romanos 12, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto lógico. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. E aqui é interessante que, embora na nossa tradução, em geral, o texto é traduzido por um imperativo, transformai-vos, na verdade, no original, é um imperativo, mas está na voz passiva. Não sei se você lembra de vestibular, né? Você professor de vestibular, voz ativa, voz passiva, né? O grego tem essas vozes também, além de outras, né? Mas no grego, a voz passiva, como no português, o sujeito recebe a ação. Então, sejam transformados pela renovação da vossa mente. É Deus que vai imprimir as leis na sua mente. É isso que está dito aqui em Romanos 12. Então, Tiago 1, 21 e 22 fala a mesma coisa, olha só. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deus implanta as suas leis no nosso coração, é no conselho. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Deus colocando a sua moralidade no interior do nosso ser, promovendo transformações. Efésios 4, de 20 a 24, aqui é muito interessante, vale a pena investir uns minutinhos aqui. Efésios 4 fala o seguinte: não foi assim que aprendestes a Cristo, aprender, entender, compreender com a mente a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Olha que interessante. O aprender está na voz ativa, o despojar, que é a figura de linguagem, é tirar a roupa, né, do velho homem, está numa voz que não tem no português, chama voz média. A voz média é quando o sujeito pratica ação nele próprio em seu benefício. E o renovar o espírito do vosso entendimento também está na voz passiva. Ou seja, é Deus imprimindo nas suas mentes a sua lei. A renovação do entendimento, quem faz é Deus. Então, o crente aprende, porque ele estuda, porque ele lê, porque ele tem seu devocional. É responsabilidade dele se despojar do velho homem, praticar essa ação nele próprio. É responsabilidade de Deus renovar pelo Espírito Santo o espírito do entendimento, voz passiva. E a responsabilidade dele, ele tirou a roupa do velho homem, vestir a roupa do novo homem, o que é viabilizado pela lei que o Senhor imprimiu na nossa mente, que vai efetivar, implementar, desenvolver as transformações da vida e as boas obras que Deus espera de cada um de nós. Então, isso significa imprimir as leis na nossa mente, né? Aqui eu deixei uma legendazinha aí. No seu coração as inscreverei. Então, transformações interiores produzidas pelo Espírito em conformidade com a palavra de Deus, que redunda em obediência de dentro para fora e não como na lei, de fora para fora. Antiga aliança. E olha que interessante em Romanos 1, olha que interessante que Romanos 1 nos ensina. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, promover transformações que derivassem em obediência, o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Obediência. Pela transformação que o Senhor Jesus Cristo faz no nosso coração. Como é de dentro para fora, o que era impossível antes obedecer, agora é possível. Pela capacitação do Espírito, pelas transformações que ele proporciona, que a lei não conseguia, a lei do Espírito consegue. A obediência hoje é factível, coisa que não era antes da economia da nova aliança. Serei seu Deus, eles serão meu povo, é o oposto do verso 9, né? Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, nos dias que eu tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, eu virei o meu rosto, eu os visitei com ira e com maldição. Então, os que anularam a aliança pela incredulidade e desobediência receberam a rejeição de Deus. E a afirmação do verso 10 aqui, então, antagoniza com essa triste realidade da antiga aliança. E substitui por essa certeza de pertencimento ao povo de Deus. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus, selados pelo Santo Espírito de Deus, e a nossa salvação está garantida. Então, por causa da superioridade do sacerdócio,
da superioridade do sacrifício, nós temos essa certeza, essa garantia. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão. Então, na tragédia durante a Antiga Aliança, muitos, apesar de serem da raça, eram judeus, eram israelitas, etc., eles acabaram por não reconhecer Jeová como Deus, porque se desviaram na idolatria. Foram atrás de outros deuses, Baal, Moloque, enfim, os deuses cananitas ali, na Nova Aliança. É dito aqui que isso não vai acontecer. Deus profetizou isso para Moisés, Deuteronômio 31, e ele garante aqui que com a gente não vai acontecer. Das suas iniquidades, eu dispensarei misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei, ou seja, a perfeição da expiação feita pelo mega sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, que é também o sacrifício perfeito, traz misericórdia e perdão, apesar da continuidade das iniquidades dos pecados. Que a gente é ensinado em João, 1 João, na verdade, 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Primeiro, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a libertação definitiva da presença do pecado é na economia da glória. Na economia presente, os pecados vão ser uma realidade, mas como tropeços eventuais e não como estilo de vida libertino e obstinado. Mas Deus exerce misericórdia apesar da nossa pecaminosidade eventual que prevalece por conta do nosso homem caído. E, terminando com o verso 13, a nova aliança sucateia a aliança antiga. Ela está invalidada. Então, a figura de linguagem que ele usa aqui é de um objeto velho e antiquado. Fica sem utilidade e vai para o lixo. Então, a antiga aliança, Deus sucateou, jogou no lixo. Então, a mera ideia de retroceder para o que estava invalidado é um gigantesco absurdo, uma gigantesca estupidez e uma gigantesca postura de rebeldia. Contra isso que Deus está argumentando com aquele povo hebraico ali, né? E com todas essas comparações que ele faz. Ok? Consegui chegar onde eu queria, tive que correr um pouquinho só, mas acho que deu para entender. Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração, uma reflexão adicional? Está difícil, mas nós estamos destrinchando, né? É uma obra que tem suas dificuldades, né? Mas vamos superando cada uma delas. O pior já passou. Capítulo 6. Ok, meus irmãos, vamos orar então para encerrar nossa aula. Amado Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio de estudarmos essa obra tão magnífica que aponta para a grandiosidade do Senhor que temos. Nós te bendizemos pela obra fascinante, fabulosa que o Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz. E é um privilégio para nós entendermos todas as dimensões que o Senhor Jesus nos viabiliza por conta do teu amor por nós, da tua misericórdia, da tua graça que nos visita diariamente. Por isso nós te bendizemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom resto de domingo, gente. Deus abençoe. Ótima semana para todos.